Olá, você está no Diário do Pierrot, aqui no YouTube. E antes de mais nada, eu já quero te pedir que se você não assina, que você assine o canal, curta esse vídeo. Se você gostar, você compartilhe o conteúdo dele. Não precisa explicar muito que o Brasil passa por um momento muito difícil em termos políticos, sociais e econômicos, e o povo brasileiro me parece cada dia mais cansado de tanto ouvir falar em corrupção. Desde 2013 que aumentaram as manifestações populares nas ruas pedindo que o Brasil passe por uma mudança, sugerindo aos mandantes, aos políticos, aos governadores, às pessoas que têm o poder de mudar as coisas, que saiam dessa linha de corrupção, punam as pessoas que são corruptas e coloquem o Brasil num trilho de desenvolvimento. Portanto, parece que a nação tem se movimentado. Se não a nação, mas uma parcela significativa que pode representar o desejo e os anseios de toda uma sociedade. O problema é que esses anseios e esses desejos, quando passados para as redes sociais, transformaram aquilo que a imprensa chamou de fla-flu político. As pessoas começaram a defender pessoas e não ideias. Passaram a ser partidárias de pessoas e não de ideias, de filosofias sociais ou políticas. E o que está acontecendo? Hoje, se você entra numa rede social, a despeito de todo o bojo negativo que as redes sociais têm, como quando as pessoas compartilham notícias que são fakes, quando elas te convidam para eventos que você nem sabe por que está sendo convidado, ou mesmo quando elas te convidam para aqueles jogos chatinhos, ou para alguns games que já existem desde a feitura do Facebook. A despeito de tudo isso, as pessoas agora passaram a compartilhar as suas ideias políticas nas redes sociais. Existe algum problema nisso? Não existe problema nenhum. Mas existem algumas questões que a gente precisa conversar. Uma delas é que as pessoas colocam suas ideias políticas, colocam suas opiniões, e muitas delas não dominam os assuntos das quais elas estão falando. As pessoas empregam em seus discursos termos como socialismo, como capitalismo, como comunismo, como se soubessem realmente a base dessas filosofias políticas, de como elas funcionam. Homens estudam anos a fios os conceitos de como os países funcionam dentro desses tipos de política de cada sociedade. Como funciona no parlamentarismo, como funciona na república, o que é o impeachment, como são os países que funcionam dentro do socialismo, se ele funciona ou não, se ele é benéfico para boa parte da sociedade ou não, quais são as vantagens do capitalismo, o que é uma democracia. Homens estudam a fio. Na Idade Média se produziu muito conteúdo sobre como a sociedade se via na hora que o assunto é governança, a administração de uma sociedade. De uma hora para outra as pessoas se arvoraram a falar sobre assuntos que não dominam. Apenas colocam pessoas como vilãs e outras como heróis e apontam sistemas políticos como vilões e também como heróis. Porque isso é comunismo, porque o Brasil vai virar uma Venezuela. Elas não conhecem sequer como a Venezuela funciona, quem é o seu presidente. Se a gente perguntar a uma pessoa que faz uma crítica assoberbada à Venezuela, e eu estou usando a Venezuela como um exemplo, não estou defendendo A, partido B, partido C, nenhum país, nenhum sistema de governo. Eu estou dizendo que as pessoas estão se arvorando a defenderem pontos de vista que elas não conhecem. Elas pegam posts, pegam publicações que batem com aquilo que elas mais ou menos imaginam e pensam e compartilham e dizem, olha, isso aqui é o que eu penso. Não bastasse aquilo que as pessoas acham, elas também agora entraram numa de fazer uma guerra com as pessoas que estão no Facebook, que chamam as pessoas que votaram no PT de culpadas pelo Brasil estar na situação que está. Não, o Brasil não está na situação que está porque essas pessoas votaram no PT, até porque o governo atual, ele governa para todos, não apenas para aqueles que votaram nele. O Brasil está
nesse problema que está, porque existe um problema de mais de 500 anos. Porque existem problemas culturais dentro da nossa sociedade que jamais se curaram. E isso não é culpa do PT, não é culpa do PSDB, não é culpa do PMDB. Nós, como brasileiros, somos muito responsáveis pela atual fase do Brasil. Muito bem. Esses idiotas que falam, que usam esses termos, a culpa do Brasil é sua. Se você votou no PT, então me exclui, que estão desfazendo amizades, que estão criando guerra, que estão trazendo um clima de tensão para as redes sociais. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu estou sentindo falta das piadas, dos memes engraçados, dos vídeos bonitinhos de gatinhos e de cachorros fazendo meiguice com seus nenéns, fazendo meiguice. Estou sentindo falta disso porque era melhor quando a rede social tratava de banalidades e de futilidades como essas do que eu citei, do que gente que virou professor de história, de gente que virou professor de sociologia, de ciências sociais. E pior do que isso, pior do que você ser formado em ciências sociais porque você leu aquilo que você acredita, é você desfazer amizades, é você quebrar laços com pessoas que você teve uma história, só porque a pessoa não acredita no que você acredita ou porque a pessoa não concorda com o que você fala. Olha o nível que nós chegamos. E eu fico pensando se a gente está pronto para viver realmente numa democracia, no que se chamou Estado de Direito de democracia, se as pessoas não conseguem conviver sequer com opinião diferente das dos outros. Elas não conseguem compartilhar, elas não conseguem ouvir e ler e entender o ponto de vista do outro. Eu não estou falando isso para me justificar, porque eu nunca deixei muito claro o meu ponto de vista político em rede social, porque eu acho que acaba sendo uma imposição, mesmo que eu esteja colocando minha opinião ali. Mas eu vou deixar uma coisa assim, muito cristalina para quem está vendo esse vídeo, para você que me segue nas redes sociais, para você que tem no meu Facebook. Eu não vou deixar de dizer o que eu penso, a despeito do que você pensa. E não admito que você venha no meu espaço para dizer como eu devo pensar, para dizer como eu tenho que agir, e justamente para poder xingar ou acusar as pessoas que estão na minha timeline, no meu círculo de amizade, porque pensam diferente de você. Eu sinto muito, eu não desfaço amizade por causa disso, porque eu acho que a questão é pequena para desfazer histórias de vida. E eu penso que amizades são histórias de vida. Mas eu acho um absurdo uma pessoa que se diz minha amiga ou que desrespeitar-me entrar na minha timeline ou me chamar de maneira privada, como muitas pessoas fizeram, para me perguntar: ah, mas você pensa isso mesmo? Porque você é um formador de opinião. Que se dane que eu seja um formador de opinião. O fato de eu dizer o que eu penso e o que eu acredito não lhe dá direito de querer me desfazer do meu pensamento ou mesmo destratar as pessoas que concordam comigo. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que pede o fim da corrupção, que pede a liberdade de expressão, mas ela não consegue respeitar a sua própria liberdade. Ela não te dá direito de pensar o que você fizer. Eu, por exemplo, cara, ou pessoas, ou seja lá quem for que esteja me vendo, ou animais, eu, por exemplo, eu não tenho nada contra o Bolsonaro. Eu acho ele um cara de posicionamentos muito rígidos, que fala algumas coisas que me agridem, mas pessoalmente não tenho nada contra ele. Eu tenho certeza que se eu fosse a minha rede social para dizer que defenda alguma das coisas que ele fala, eu seria agredido, eu seria taxado como inimigo de homossexuais, que eu seria xingado de tudo que é nome, só porque concordo com algum tipo de ideia de um ser humano que realmente tem alguns conceitos repulsivos, com as quais eu não concordo, porque não respeita algumas pessoas. Mas tá sim, tá um fla-flu em que você não pode dizer: ah, eu concordo que esse governo é catastrófico, mas que ele foi muito bem pro pobre. Você não sabe do que você está falando, porque na minha época tinha que acontecer isso. Cara, desculpa. Desculpa se eu sou ponderado. Desculpa se eu procuro, mesmo nas coisas ruins, ver alguma coisa que tenha alguma vantagem. Desculpa se eu procuro ver o lado bom das coisas, se eu não sou um eterno pessimista. E olha que durante um tempo eu me achei bastante pessimista. Hoje eu tento enxergar as coisas com o passar do tempo. Você olha para as coisas, analisa, fica de fora e vê: não, isso realmente faz sentido. Não, realmente isso que estão dizendo não faz sentido. E vocês querem ver uma grande coerência de boa parte do povo brasileiro?
A Rede Globo, que é um meio de comunicação que sofre mais crítica da sociedade, é a que tem mais partilhado o seu conteúdo para afirmar aquilo que as pessoas pensam. Ou seja, quando a Rede Globo dizia o que eu não concordava, eu dizia: a Rede Globo é do diabo, a Rede Globo não vale nada, a Rede Globo manipula a sociedade. Quando a Rede Globo diz aquilo que eu quero ouvir, olha aqui o que apareceu no Jornal Nacional, olha aqui a matéria que apareceu no RJTV. Então, o que na verdade existe é uma vaidade. As pessoas têm uma vaidade por trás de dizer que elas estão certas. Quando todos estão no Brasil, todos nós estamos no mesmo barco. Ou seja, não importa quem está certo ou quem está errado. Não importa se você concorda comigo ou se você concorda comigo. Não importa se você acredita no PT ou se você acredita no PSDB. Não importa se você é ateu ou se você é cristão. O que importa é que estão todos no mesmo barco e todos ao menos deveríamos respeitar uns aos outros. E o que se faz hoje nas redes sociais, usaram uma rede social, usaram uma ferramenta de compartilhar conhecimento, de compartilhar humor, de compartilhar poesia, música, de dar uma boa palavra, para transformar numa trincheira, onde você joga a bomba e fica esperando a bomba a todo momento, se alguém vai curtir ou se alguém vai te responder com uma pedra na mão. Isso me fez diminuir as atividades na rede social, porque, sinceramente, eu acho que eu tenho muito mais coisas úteis do que ficar lendo bobagem ou ficar me estressando com quem quer que seja. Eu peço mais uma vez que você curta esse vídeo, se você gostar do conteúdo, que você compartilhe e que também você assine o canal, porque ajuda bastante na divulgação. Eu não posso deixar de mandar um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe e um beijo pra você, mesmo que você seja chato pra caramba.